Eu tô aproveitando que tá chovendo, ó. E eu vou fazer vídeo de polêmica de novo. Um dia eu faço aquela resposta da questão do cursinho, mas é porque eu tenho que me planejar primeiro. Mas basicamente é o seguinte, eu tava vendo o vídeo daquela moça que surtou, eu acho que ela é jogadora de vôlei, não entendi bem. E ela tava falando que o moço traiu ela e tal, e ela ficou revoltada e tipo, eu fiquei, nossa, que loucura, a moça foi fazer uma surpresa pro moço. E ele tava traindo ela do nada, assim, né? E ela super orgulhosa dele e tal, ouvindo Matando Matheus a grito, né? Eu achei engraçado. Os carros lá dando problema, ó. O que aquele bonito daquele Celta tá fazendo ali? Celta não, Clio, né? Pra variar? Achando que pode, né? Aí, bem, o que acontece? Eu parei pra pensar num negócio que, na minha cabeça, nunca fez sentido e eu resolvi externalizar. E é essa que é a polêmica de hoje. Que é o seguinte... Eu acho que é muito esquisito quando você tá num relacionamento, sei lá, de 8 anos, sei lá, de 10, 12, 20 anos, e você coloca tudo a perder de certo modo por conta de você encontrar o seu parceiro, a sua parceira, em situação de cama com outra pessoa. E aí eu falo que é polêmico porque, tipo assim... Eu acho que, na verdade, eu tenho essa opinião meio que por falta de experiência da minha parte. Porque eu nunca namorei ninguém, então eu nunca fui traído. Então eu não sei como é que é. Mas assim, tipo, parando pra pensar. Ah, a pessoa vai jogar, tipo, todos os 20 anos de história com outra pessoa fora por conta de uma traição. E aí, tipo assim, eu parei pra pensar em algumas hipóteses. A primeira é de que, obviamente, a gente vive numa sociedade cujo padrão é de monogamia. Em que você tem uma pessoa que você espera, né? Não que vá necessariamente ficar, né? Mas que você espera ficar com ela pra vida inteira. E isso pode ser uma perspectiva de resposta bem plausível, na verdade, para tentar entender como que a pessoa se sente tão ferida a ponto de descartar, igual eu falei, os 8 anos de relacionamento por conta de uma noite que ela encontra um outro no motel, né? Já diz a música da Nayara Azevedo, né? Aí, outro ponto que eu pensei é que talvez esteja envolvido com a questão de posse. E a posse, sim, eu vou relacionar com capitalismo porque, sei lá, né, capitalismo eu digo partindo do pressuposto de defesa da propriedade privada, assim. Eu entendo que tem toda essa questão de que ninguém é de ninguém, de que ninguém é propriedade de ninguém, até porque não existe mais escravidão, não tem servidão e nem nada do tipo. Mas o meu ponto é, essa coisa de que você espera ficar com a pessoa a vida inteira. Quando você para pra pensar, meio que você espera que aquela pessoa seja sua. Que você não vá dividir ela com ninguém, assim, no linguajar comum. Que você espera que ela vá ficar em relações, em situação de cama, só com você. Que ela vá ficar... Vá para o restaurante só com você, tipo, com um tom amoroso e tal. Só que isso, de certo modo, não pode ser encarado como uma propriedade. Porque, por exemplo, eu não quero que o meu celular esteja na mão de pessoas que eu não conheça. Ou talvez a pessoa pode pensar que ela não quer o namorado ou a namorada dela com outra pessoa que ela não conhece, ou pior ainda, que ela conhece, né? Ainda mais em situação de cama. Só que, tipo assim, eu acho... Não me é concebível, não me faz sentido pensar em como as pessoas tornam essas relações. E, tipo assim, não é nem muito uma questão, um debate sobre a volatilidade do relacionamento de hoje em dia, aquela questão do mundo volátil, dos relacionamentos que são efêmeros e tal. É mais uma questão geral, porque desde sempre você tem um relato na história de pessoas que ou ficam frustradas ou pessoas que terminam um matrimônio, casamento, essas coisas assim, por conta de traição. Traição nesse sentido assim, de situação de cama e situações que possam ser caracterizadas como traição. E aí, tipo assim, não me parece fazer sentido, sabe? Eu perdi o que eu tava falando desse raciocínio de... Ih, ó, alguém buzinou pra lá, ó. Não sei se pra cá tá voltando a chover mais forte. E aí, tipo, eu realmente perdi o que eu tava falando. Mas eu não sei se deu pra entender, se eu me fiz claro o suficiente, mas não me faz sentido essa coisa, essa ideia de você descartar um relacionamento
uma história de tanto tempo por conta disso. E também outra perspectiva, a questão de confiança. Porque você quebrou minha confiança. Eu não vou conseguir pensar que você esteve com essa pessoa só essa noite e que você esteve com ela por vários dias e tal. Só que, tipo assim, será que na verdade isso só acontece por conta da questão cultural de monogamia? Dessa questão que eu tô talvez dizendo, dessa ética talvez capitalista de propriedade privada, de que o que é seu, esse erga omnes, sabe? E essa questão da confiança sobre, por exemplo, no caso, a pessoa pode falar assim, eu não vou confiar em você porque eu não sei se você estava só essa noite, você pode ter ficado a vida inteira. Só que assim, isso invalidaria o que ela viveu com a pessoa? Tipo, todas as idas de restaurante, todas as risadas e choradas e tal, seriam, de certo modo, invalidadas pelo fato de a pessoa estar dormindo com outra? Eu não consigo entender muito bem. Tipo assim, eu acho que talvez eu entenda, mas na minha cabeça não faz sentido. Eu tava conversando com a minha mãe esses dias pra trás que eu consegui entender a minha divisão de pensamento em duas óticas, assim. Uma ótica lógica, uma ótica, tipo assim, racional, e uma ótica de ética. A forma que eu fui educado, os valores que eu fui me instaurando no caminho. E, tipo assim, eu parei pra pensar, será que isso é questão do lado ético da pessoa e não do lado racional? Porque do lado racional, tipo, a pessoa, ela viveu o que ela viveu e não sei se daria pra considerar do mesmo peso 10 anos de relacionamento como equivalente, justificável pra um término, por exemplo. Então, tipo assim, não sei. Dessa questão, só pra abreviar, assim, pra terminar com o mínimo de entendimento, porque eu tô indo e voltando toda hora, eu acho que talvez tenha dessa questão, assim, de dividir a pessoa, só pra explicar o que eu pensei dessa questão do lado ético, vamos falar assim, do lado moral, o lado ético e o lado racional. Que seria, por exemplo, na minha cabeça, não tem diferença, não tem distinção entre homem e mulher. Era um debate que eu tava tendo com a minha mãe esses dias pra trás. Que na minha cabeça, tipo, a capacidade intelectual, ela não muda de um homem para uma mulher e que, portanto, em relação de casa, de matrimônio, para mim o relacionamento, o matrimônio tá fadado ao fracasso, porque existem papéis de gênero, sendo que o gênero em si é uma questão construída socialmente. Não é uma coisa natural, uma coisa que seja justificável, como por exemplo, o homem tem mais força, então ele tem que trocar a luz. Na minha ótica ética, eu vou dizer que quem tem que trocar a luz não é nem o homem, por conta que ele tem força, não é por isso. Não é a mulher, porque, ela tem que ser tão forte quanto o homem, ou mais forte que o homem e tal. Não. Na minha cabeça quem vê primeiro tem que contratar alguém pra trocar lâmpadas, sabe? Mas também, tipo, eu reconheço que tem uma falha, que é a questão, assim, que isso só funcionaria no mundo ético, né? Não, no mundo ideal. E por que eu falo isso? Tudo isso por causa de casamento, né? Mas, assim, eu já explico o porquê dessa loucura minha. Mas é porque, tipo, se tu parar pra pensar, que no caso, a falha minha desse pensamento é que essa regra só se aplicaria no mundo ideal. E no mundo ideal em que sentido? Nessa questão, nesse aspecto, de que exista um futuro em que as pessoas sejam destinadas e sejam criadas apenas para criar. E que função braçal, função... sabe, assim, geral, que distingua homem e mulher, não exista no futuro, por conta dessa integração de homem e máquina, a quarta revolução industrial, a revolução, a interface de homem e máquina e tal. Na minha cabeça, essa interface é capaz de neutralizar a diferença de gênero. E eu acho que o mundo, a sociedade no geral, já está encaminhando para um momento. Agora tá retroagindo, não entendi ainda o porquê, mas eu acredito que a sociedade tenda a caminhar para um momento em que não exista mais diferença de gênero. E que, portanto, não exista mais o conceito de gênero no geral. Quando você fala de casamento,
numa instituição tradicional, você tem, por exemplo, a mulher que cuida da casa, dos filhos, e o homem que provê o lar e que provê a estabilidade da casa, assim, no geral. E eu discordo dessa visão, desse mundo ideal que eu penso, a partir do momento em que, na minha percepção de matrimônio, por exemplo, um homem e uma mulher têm que ter as mesmas funções, as mesmas responsabilidades na igualdade de sua existência, assim. Na minha cabeça, por exemplo, se uma mulher ela vê uma luz queimada, ela vai acabar tendo que trocar. Se o homem vê uma luz queimada, ele vai ter que trocar isso considerando que eles morem sozinhos. Na minha cabeça, esse futuro do relacionamento do matrimônio estaria relacionado a isso. Como duas pessoas que têm um matrimônio entre si, mas que têm obrigação individual com a casa. Como se a pessoa morasse sozinha na casa e toda obrigação da casa fosse a responsabilidade dela. Como se fosse uma mãe ou um pai solo que tem a obrigação de cuidar do filho sozinho. Aí, tipo, esse pai, essa mãe teria que ter essa mesma obrigação, essa mesma ética, na verdade, de pensar, de criar o filho como se estivesse criando sozinho. Óbvio, não nesse sentido de, eu vou ter que passar pelas dificuldades de não ter um pai, porque você vai ter o pai. Eu vou ter que passar pela dificuldade de não ter uma mãe, você vai ter uma mãe. Só que na ótica, assim, de você assumir a responsabilidade, por exemplo, se o filho fez cocô, o bebê, você ir lá, independente de ser o pai ou a mãe, e trocar a roupa. Você ter que sustentar a casa, você, independente de ser o pai ou ser a mãe, ter que ir trabalhar para sustentar a casa. Você, independente de ser o pai ou a mãe, ter que trocar a luz ou contratar alguém que troque a luz, porque você viu a luz primeiro estragada. E você viu, sei lá, o cocô do cachorro, você tem a função de você catar porque você tem um compromisso com a casa, sabe? E, tipo, na minha cabeça, assim, eu posso estar pensando muito de uma forma utópica, né? E até de uma forma meio distorcida. Mas eu penso que o futuro do relacionamento tá ligado com a forma como casais lésbicos vivem a vida. E isso na minha cabeça, assim, propondo o meu estereótipo na minha cabeça de que, por exemplo, numa relação homossexual, eu acho que é muito... do que eu tenho visto de Twitter, de Instagram e tal, é muito ainda dividida essa questão, passivo e ativo como papel de homem e mulher, sabe? Uma divisão, assim, sabe? Uma coisa que ainda que muitos casais já entendam, por exemplo, a equivalência entre ambos, muitos ainda tratam o passivo como o papel da pessoa que cuida da casa, o papel, sabe? O papel passivo na sociedade tradicional. E eu penso que, muitas vezes, em um relacionamento lésbico, talvez não tenha muito essa questão. E aí, por isso, talvez eu pense que o futuro do matrimônio esteja relacionado com a questão do relacionamento homoafetivo feminino, sabe? Tipo, no geral, assim. E eu não sei o porquê, como que eu encaminhei de traição pra falar sobre isso. Tá, lembrei. Não lembrei. Mas, enfim, eu sei que eu falei tudo que eu tinha que falar. Na verdade, eu acho que o que eu terminei de falar já terminou lá por volta dos 3 minutos, mas eu fiquei enchendo linguiça e descrevendo um monte de coisa que não tem porquê. Mas eu descrevi. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do cenário, desta casa incrível, dos carros passandinhos, do horizonte muito lindo, da nuvem chovendo, que não está chovendo mais, das garagens sem cobertura. Enfim, eu vou parar porque eu estou ficando com dor no joelho, vou morrer. E é isso. Eu espero que eu tenha me feito entender com a minha polêmica de hoje. E se você chegou até aqui, eu espero que você tenha chego, comenta, sei lá. Se você deixar um comentário pra debater, pra pôr debate no chat, comenta pamonha assada, pra eu saber que tu chegou até aqui, que tu entendeu meu argumento até aqui, ou ficou com alguma dúvida, mas que viu o vídeo até aqui pra tentar entender o argumento que eu propus. Então, é isso. Obrigado, sociedade. E eu acho que o povo tá me achando louco de segurar uma câmera na janela, mas enfim.